Como lidar com o sobrinho narcisista? Você tem sobrinho narcisista? Então fica comigo, porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental e psicanalista. E esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Conviver com um sobrinho que demonstra comportamento como necessidade constante de atenção, necessidade de ter tudo na sua mão, dificuldade de aceitar críticas, uma pessoa manipuladora, uma pessoa que desde criança faz o que quer, deseja o que ele quer, é birrenta, ou tem um sentimento exagerado de superioridade, pode ser que essa pessoa esteja passando por um grande desafio de ser uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista patológico. Agora, devemos nos lembrar que nessas situações é importante agir com equilíbrio, é importante que você saiba como ter esse contato, porque a forma como os adultos respondem às crianças ou adolescentes, esse comportamento pode influenciar significativamente o desenvolvimento emocional desse jovem. Antes de tudo, é necessário fazer uma ressalva. Nem todo mundo que é birrento, nem todo mundo que é egoísta, nem todo mundo que tem mania de grandeza se enquadra no número daqueles que fazem parte dos transtornados narcisistas. Certo? Primeiro, é preciso passar por uma avaliação psicológica e para isso existem os profissionais da área de saúde mental. São eles que vão diagnosticar essa condição. Agora, mesmo diante dessa condição, existem alguns padrões que devem ser observados tanto pelas pessoas de casa como pelos profissionais, para identificar esses padrões e verificarmos se realmente eles são narcisistas ou apenas pessoas birrentas, vamos dizer assim, mas são normais. Até porque o narcisismo não é uma doença, é um transtorno de personalidade, certo? Então, dentro dessa condição, nós precisamos entender que muitos comportamentos que parecem ser narcisistas, na realidade, é apenas um estágio do desenvolvimento desse jovem, dessa criança, né? É um estágio dentro do desenvolvimento do ambiente familiar, dificuldades emocionais que precisam ser compreendidas com cuidado. O primeiro passo a evitar, nesse caso com o sobrinho, é rotular o sobrinho de narcisista, certo? Rótulos podem dificultar o diálogo. Rótulos podem reforçar conflitos familiares. Então, em vez disso, procure observar o comportamento específico desse jovem. Por exemplo, ele aceita frustrações? Verifique, acompanhe. Ele demonstra empatia pelas outras pessoas? Ele ajuda as outras pessoas? Ele ajuda quem ele gosta? Ele gosta de alguém? Ou assume responsabilidade pelos seus próprios erros? Será que ele
é uma pessoa empática com os que estão dentro de casa, ou mesmo com os de fora. Então, essas observações são úteis do que simplesmente definir o jovem, né, o sobrinho aqui, como transtornado de personalidade. Agora, o outro aspecto importante é que é necessário se estabelecer limites consistentes. Jovens gostam de, vamos dizer assim, de provocar até onde ele pode ir. Ele gosta de testar limites. Isso é prática do jovem. Então, esses jovens precisam compreender que existem regras e existem consequências para seu comportamento. Se ele trata familiares com respeito, os pais, os avós, os tios, ou se ele manipula situações para conseguir vantagens, ou acredita que merece privilégios especiais por ser quem é importante responder com firmeza e serenidade a ele. Limites claros oferecem segurança e contribuem para o desenvolvimento desse jovem na sua responsabilidade. Também é fundamental evitar o reforço a comportamentos inadequados. O que quer dizer isso? Quando familiares cedem constantemente nas birras do jovem, ou mesmo as exigências excessivas que o jovem faz, só para evitar conflito com ele está passando uma mensagem, ele está transmitindo a mensagem, certo? Para esse jovem, de que a manipulação funciona. De que ele vai, sempre que ele fizer isso, vai funcionar. Ele vai obter aquilo que ele quer. Em vez disso, o que é que você pode fazer? Procure valorizar atitudes como cooperação, o respeito, a empatia, a responsabilidade. Um outro ponto importante que eu quero salientar aqui, que é essencial, é, claro, servir de exemplo. O exemplo fala mais alto do que as palavras. Então, crianças e adolescentes, eles aprendem muito mais observando o comportamento do adulto do que ouvindo frases ou discursos moralistas. Demonstrar respeito, admitir erro, pedir desculpas quando erra, tudo isso é necessário. Então, tratar as pessoas com consideração está ensinando aquele jovem sobrinho, se você tem um sobrinho que desconfia que ele seja narcisista, essas atitudes da sua parte vai mostrar para ele que habilidades emocionais importantes devem ser preservadas. Devem ser preservadas. Então, caso perceba dificuldades persistentes nesse sentido, incentive, logicamente, aos pais dessa criança, que no caso pode ser o seu sobrinho, incentive aos pais ou responsável a buscar uma orientação profissional. Procurar um psicólogo, psiquiatra, um psicanalista, certo? Os psicólogos, eles podem avaliar esse comportamento e fazerem um diagnóstico em que possa fazer o desenvolvimento esperado dele de uma forma
atender às questões emocionais que merecem atenção. Nesse caso, quanto mais cedo dificuldades são identificadas, mais cedo ou maiores são as chances, as possibilidades de uma intervenção eficaz. Agora, ao mesmo tempo, preserve sua própria saúde emocional. Preserve a sua saúde emocional. Você pode oferecer apoio, você pode oferecer carinho a esse seu sobrinho, você pode oferecer bons exemplos, mas não é responsável para resolver sozinhos problemas de comportamento do seu sobrinho. A não ser que você crie ele, a não ser que você realmente esteja responsável por ele. Aí sim, você deve encabeçar o tratamento ou encaminhamento para um profissional na área de saúde, um psicólogo, para daí em diante você aprender como lidar com ele e assim sendo, se for positivo o diagnóstico de transtorno narcisista, então você saber quais as armas poderá usar para se defender e defendê-lo também das próprias investidas dele, tá certo? Então, outro cuidado importante, evite disputar atenção ou poder com ele. Evite. Se o sobrinho tenta provocar discussões ou desafiar constantemente a sua autoridade, procure responder de forma calma e objetiva. Reações impulsivas podem intensificar os conflitos, podem intensificar as dificuldades e a construção de um relacionamento saudável com ele. Então, o que você pode fazer? Isso aí vale também a pena. É reconhecer e elogiar os comportamentos positivos do seu sobrinho. Veja, não há ninguém tão ruim que não tenha algo bom e não tem ninguém tão bom que não tenha algo ruim. Então, se você detecta que, na maioria dos casos com seu sobrinho, tem muita coisa ruim, procure focar naquelas coisas boas, positivas, quando ele demonstra generosidade, responsabilidade, consideração pelos sentimentos dos outros. Então você oferece um reconhecimento sincero para ele. Fale para ele: muito bem, jovem, gostei da sua atitude. Isso vai reforçar atitudes saudáveis da parte dele. Isso costuma ser muito mais eficaz do que um tratamento mais rigoroso, mais severo, ou do que focar apenas no comportamento negativo. Tá bom? Então, lembre-se de que adolescentes, eles estão num processo de amadurecimento. Eles nem são mais crianças e ainda não são adultos. Veja o limbo que esses adolescentes passam ou vivem. Então, você tem que compreender isso também. Você já foi adolescente, você sabe o quanto difícil é esse período. Lembre-se desse amadurecimento virá, não é? Mas tenha calma, com orientação adequada, um ambiente familiar mais positivo, mais consistente, o apoio emocional é muito importante. Você pode dizer: mas eu não tenho tempo, eu também trabalho, eu tenho minhas coisas para fazer. Sim, você tem, mas não resta dúvida que você também tem um tempo de folga. Utilize esse tempo de folga para criar um ambiente familiar mais propício, certo? Então, muitos comportamentos, eles podem evoluir positivamente ao longo do tempo, se você souber lidar com essas questões. Outra coisa importante, lidar com um sobrinho que apresenta traços narcisistas
exige paciência, equilíbrio e limites bem definidos. Mais do que vencer discussão, o objetivo é contribuir para o desenvolvimento de um adulto emocionalmente mais saudável e capaz de construir relacionamentos baseados no respeito, na empatia, na responsabilidade. Tá certo? Então, para você que me sugeriu esse tema, eu quero trazer para você aqui a minha compreensão, o meu agradecimento por você participar. E sempre que alguém tiver algo para conhecer, quiser saber mais, fala aqui no comentário. Assuntos que a gente possa tratar aqui. Esse assunto é muito interessante porque não fala para apenas uma pessoa, mas quantas pessoas podemos atingir com essa informação, né, com essa ajuda, e por isso que eu preciso de você, tá bom? Então dê o seu like, se inscreva no nosso canal, dê a sua opinião, o que é que você está achando, o que é que você precisa saber, quais são as curiosidades, o que você está enfrentando, fale aqui nos nossos comentários e nós estaremos lhe ouvindo e lhe acompanhando, tá bom? Então, nós ficamos por aqui, eu te espero no nosso próximo vídeo.